Você tem coragem de ouvir até o fim? Porque acredite, o que aconteceu comigo naquela delegacia não vai te deixar dormir tão cedo. Se acha que aguenta, fique, mas não diga que eu não avisei. Meu nome é Matheus, tenho 29 anos e trabalho como policial aqui em São José do Rio Preto. Talvez você nunca tenha ouvido falar de mim, mas vou te contar um relato de terror que nunca mais saiu da minha cabeça. Algo que ainda me faz questionar se tudo aquilo foi real ou apenas fruto da minha imaginação. O que eu vivi naquela noite deixou cicatrizes profundas, e até hoje ninguém sabe ao certo se o que aconteceu foi uma manifestação sobrenatural ou apenas um surto psicótico meu. Era meu primeiro plantão noturno na delegacia e eu já sabia que seria desafiador. Ficar sozinho a noite toda, sem ninguém por perto, era algo que testaria minha coragem e meu sangue frio. Quando cheguei lá, o lugar parecia tranquilo, até pacífico, mas havia um silêncio pesado que parecia esconder algo. Eu caminhava pelos corredores iluminados por luzes fluorescentes que zumbiam baixinho, e uma sensação incômoda de que eu estava sendo observado começou a crescer dentro de mim. Respirei fundo e me forcei a relaxar. É só mais uma noite, Matheus, pensei. Amanhã tudo isso vai parecer uma grande bobagem. Mas eu estava errado, muito errado. O relógio marcava quase meia-noite quando o telefone da delegacia tocou e eu quase derrubei minha caneca de café de tanto susto. Peguei o telefone, ainda tentando me recompor, e uma voz feminina invadiu meus ouvidos. Era uma mulher, falando tão desesperadamente que eu mal conseguia entender. Ela repetia, quase sem fôlego: "Por favor, me ajude. Eles estão todos mortos. Eu estou cercada por corpos." Fiquei paralisado, o coração batendo tão forte que parecia querer saltar do meu peito. Tentei acalmá-la, perguntar onde ela estava, mas a linha estava cheia de ruídos. E antes que eu pudesse obter qualquer informação, a ligação caiu. Um frio subiu pela minha espinha e minha mente girava com as possibilidades. Peguei o sistema de rastreamento da delegacia e tentei localizar a chamada, mas era inútil. Tudo indicava que a ligação tinha vindo de um lugar impossível de rastrear. E o pior, eu não podia sair dali para procurar a mulher. Era minha obrigação ficar na delegacia, mesmo que cada fibra do meu corpo estivesse gritando para eu ir atrás dela. O relógio parecia ter parado e o silêncio ficou mais denso, quase palpável. Eu estava ali, sozinho, no meio da escuridão da noite, e sabia que o pior ainda estava por vir. Minutos depois daquela ligação, o silêncio voltou a se instalar, mas era um silêncio diferente, o tipo que faz a pele arrepiar, como se o ar tivesse ficado mais pesado. Tentei me concentrar no meu café e nos documentos na mesa, mas não conseguia afastar a voz da mulher da minha cabeça. Foi então que ouvi um barulho estranho vindo do vestiário da delegacia. Algo como um armário se fechando com força ou um objeto caindo no chão. Larguei o café, peguei minha arma e fui andando devagar, os passos ecoando pelos corredores vazios. Cheguei na porta do vestiário, que estava entreaberta, e senti um vento gelado me atingir. As luzes estavam piscando, iluminando o ambiente de forma intermitente, como se algo ou alguém estivesse mexendo na fiação elétrica. Engoli em seco e tentei controlar o tremor nas minhas mãos. Entrei, arma em punho, e olhei em volta. Nada, mas o frio continuava, e cada vez que as luzes piscavam, meu coração batia mais rápido. Foi então que aconteceu. Um homem surgiu na porta do vestiário, me encarando com olhos que transbordavam raiva. Ele estava coberto de sangue, os lábios contraídos em uma expressão de puro ódio. Antes que eu pudesse pensar ou reagir, ele avançou em minha direção. Instintivamente disparei minha arma. A cada tiro, meu coração parecia explodir no peito. Mas algo estava terrivelmente errado. O homem não caía, não se movia como um ser humano normal. Ao invés disso, seu corpo desaparecia, desfazendo-se em fumaça, como se nunca tivesse existido. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava processar o que tinha acabado de acontecer. O homem ensanguentado havia desaparecido, mas o medo não. Corri para fora do vestiário, quase tropeçando, tentando chegar até a sala de controle de segurança para me trancar e me proteger. Mas o pesadelo só estava começando. No caminho,
mais pessoas surgiram diante de mim. Homens e mulheres, todos cobertos de sangue, com olhares de uma fúria que não parecia deste mundo. Eles me encaravam e avançavam, como uma onda de raiva e morte. Eu disparei contra cada um deles, o barulho dos tiros ecoando pela delegacia vazia, mas o resultado era sempre o mesmo. Os corpos sumiam, viravam fumaça. Meu desespero só aumentava, e a única coisa que eu conseguia pensar era que precisava sobreviver. Quando finalmente cheguei à sala de controle, me tranquei lá dentro, o coração batendo como um tambor. Encostei a cabeça na porta e respirei fundo, tentando me acalmar. Se você está tão aterrorizado quanto eu, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo para mais histórias que deixam o coração na mão. Pensei, tentando manter alguma sanidade em meio ao caos. O frio dentro da sala era tão intenso quanto o medo que me paralisava, e eu sabia que, mesmo trancado, ainda não estava seguro. O tempo parecia ter parado enquanto eu estava trancado na sala de controle, com os olhos fixos nas telas de segurança. A cada piscar das câmeras, eu esperava ver aqueles rostos ensanguentados voltando para me assombrar. Mas a delegacia estava vazia, como se nada tivesse acontecido. O silêncio era quase ensurdecedor, e meu coração não diminuía o ritmo acelerado. Eu estava sozinho, ou pelo menos achava que estava. Finalmente comecei a ouvir barulhos de vozes e passos pelo corredor. As primeiras luzes da manhã haviam chegado, e os policiais do turno diurno começaram a entrar na delegacia. Mas meu cérebro ainda estava em modo de sobrevivência, dominado pelo terror. Quando vi as figuras entrando, a única coisa que consegui pensar era: eles voltaram. Meu instinto assumiu o controle e, antes que eu percebesse, comecei a atirar, gritando para que ficassem longe de mim. A sala foi tomada pelo caos, gritos, e eu fui derrubado no chão por meus próprios colegas. Quando finalmente me seguraram, tiraram minha arma e me imobilizaram, percebi o que tinha feito. As expressões assustadas de meus colegas e o olhar de preocupação do meu superior me fizeram perceber que algo estava profundamente errado comigo. Eles me fizeram sentar e eu só conseguia balbuciar palavras desconexas sobre pessoas ensanguentadas e espíritos atacando. Até hoje, ninguém sabe se eu tive um surto psicótico ou se algo realmente sobrenatural aconteceu naquela delegacia naquela noite. A única coisa certa é que o que vivi ainda me assombra. E, quando as noites ficam silenciosas demais, não consigo evitar sentir que talvez aquelas presenças ainda estejam por aí, esperando para aparecer de novo. Me chamo Eduardo, tenho 22 anos e trabalho como técnico de manutenção em uma funerária aqui em São Paulo. Não vou mentir, minha profissão é, no mínimo, peculiar, e são poucos que suportam passar noites sozinho rodeado de silêncio e corpos. Eu, no entanto, sempre achei o trabalho tranquilo, até aquela noite em que descobri algo que me fez questionar toda a minha sanidade. Vou contar uma história de terror real que me aconteceu, mas, antes de tudo, vou te dar um aviso. Se você acha que os mortos descansam em paz, bem, é melhor ouvir até o fim. Naquela noite, eu tinha assumido o turno de um antigo funcionário, o Joaquim. Ele trabalhou por anos na funerária, mas saiu de uma hora para outra, deixando o serviço para mim. Dizem que ele nunca foi muito sociável e mantinha certas excentricidades. Mas ninguém parecia se importar muito. Era só um velho solitário. Assim que cheguei naquela noite, o ambiente parecia comum, silencioso, frio. Eu fui organizando as gavetas e checando os corpos, nada fora do normal. Só que, ao começar a preparar o corpo de uma senhora, percebi algo estranho. Havia marcas na pele dela, pequenas, mas perceptíveis, como hematomas recentes. Achei estranho, mas tentei ignorar, pensando que era algum detalhe que eu havia deixado passar. Continuei, mas a sensação de estar sendo observado ficou forte. Cada sombra parecia ter algo escondido, e o ar parecia cada vez mais denso. Resolvi mexer nos armários da sala para ver se tinha algo ali que pudesse me distrair um pouco e tirar aquele peso do peito. Foi então que, ao abrir uma das gavetas, encontrei um caderno velho, bem escondido, quase como se não quisessem que ninguém o achasse.
Folheei algumas páginas e percebi que era do Joaquim. Ele fazia anotações sobre os corpos, sobre detalhes que ele observava nas madrugadas. Mas, quanto mais eu lia, mais bizarro ficava. Joaquim descrevia coisas que pareciam rituais, e eu comecei a entender que as marcas que eu tinha visto não eram um simples detalhe. Ele falava de apaziguar almas, de manter a paz no turno da noite, coisas que eu não fazia ideia do que significavam. Senti um calafrio percorrer o corpo. E, olha, se você chegou até aqui, já aproveita para curtir e se inscrever, porque a coisa só fica mais estranha daqui para frente. Fechei o caderno e o guardei de volta no armário. Decidi continuar meu trabalho e ignorar tudo aquilo, mas a sensação de que algo me observava não passou. Depois de ler o caderno do Joaquim, não consegui mais me concentrar. Aquilo era perturbador demais. Comecei a ver os corpos ali, no silêncio absoluto da funerária, de uma forma completamente diferente. Eles pareciam atentos, como se estivessem apenas esperando por algo ou alguém. Respirei fundo, tentando me acalmar, e decidi dar uma última olhada ao redor antes de sair. Quando me virei, o que eu vi me paralisou. Os corpos que eu havia preparado pareciam ter mudado de posição. Era impossível. Eu tinha certeza de que os deixei alinhados, mas agora alguns estavam voltados na minha direção, como se estivessem me encarando, fixos, sem vida, mas com uma expressão que parecia pedir algo. Uma onda de pavor tomou conta de mim, mas meus pés estavam grudados no chão. Não conseguia me mexer. No meio daquele silêncio sepulcral, comecei a ouvir um sussurro, baixo, quase imperceptível, como uma voz distante. Eu sabia que não estava mais sozinho ali, e essa certeza me apavorava ainda mais. De repente, as palavras de Joaquim no caderno faziam sentido. Ele mencionava que os rituais eram necessários para que as almas se acalmassem, para que não ficassem presas naquele limbo entre a vida e a morte. Ele acreditava que, se os rituais fossem interrompidos, os mortos ficariam inquietos, esperando que alguém continuasse o trabalho. E foi então que tudo fez sentido. O motivo pelo qual Joaquim abandonou o turno. Ele sabia que as almas estavam esperando alguém. E agora, esse alguém era eu. Tentei dar um passo para trás, mas a sensação de ser observado só aumentava. Olhei de novo para os corpos e, naquele instante, tive certeza. Eles estavam apenas aguardando que eu fizesse o que Joaquim fazia todas as noites. Um ritual que eu desconhecia e que, sinceramente, nunca queria aprender. Eu precisava sair dali. De repente, uma das luzes piscou e apagou. Senti o sangue gelar e, naquele momento, tudo que consegui fazer foi correr. Corri sem olhar para trás, como se algo estivesse me perseguindo. Ao alcançar a saída, não tive coragem de voltar para o turno noturno na funerária. E, desde então, nunca mais pisei naquele lugar. Fui embora sabendo que os mortos ainda estavam lá. E que, algum dia, eles encontrariam alguém disposto a continuar o que Joaquim começou. Meu nome é Carlos, tenho 43 anos e trabalho como zelador, desses que pegam os piores turnos, às vezes em lugares bem esquisitos. E olha, já passei por muita coisa estranha nessa vida. Mas o que vou contar agora é o tipo de história que marca a gente, que muda tudo. Tudo começou numa noite fria, dessas em que parece que até a alma sente o gelo. Fui chamado para fazer um serviço numa cidadezinha do interior de São Paulo. Eu não conhecia o lugar, mas sabia que tinha um passado sombrio. Parque das Estrelas era o nome do lugar. Um parque de diversões abandonado depois de um acidente que acabou com a vida de várias pessoas. Dizem que foi por falha nos brinquedos, outros juram que foi algo muito pior. A verdade é que, desde aquele dia, ninguém mais pisou lá. Até eu. Era estranho pensar que minha função era apenas dar uma olhada. Que tipo de manutenção alguém faria num lugar assim? Mas, sabe como é? Dinheiro fácil não se recusa. E ali estava eu, atravessando a entrada enferrujada do parque, com aquela placa velha rangendo ao vento. Não sei explicar, mas assim que entrei, senti como se alguém estivesse me observando. Era um vento gelado, diferente,
Um silêncio que parecia carregar algo, como se o parque, parado no tempo, estivesse esperando. Olhei ao redor e senti um arrepio subindo pela espinha. O parque parecia um cemitério de brinquedos. O carrossel ainda estava ali. As cadeirinhas do teleférico balançavam com o vento, e o trem-fantasma parecia uma boca aberta, pronta para engolir quem se atrevesse a entrar. Eu sabia que estava sozinho ali, mas algo no ar me dizia que isso poderia mudar a qualquer momento. Comecei a andar, tentando me concentrar no trabalho. A ideia era dar uma checada nas estruturas para ver se tudo estava em ordem, seja lá o que isso significasse para um lugar abandonado há tanto tempo. Mas foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Enquanto eu passava pelo carrossel, senti uma brisa que parecia sussurrar. Achei que era o vento, mas, quanto mais me aproximava, mais percebia que era um som de risadas, risadas de criança. Engoli em seco, tentando não perder a calma, e pensei, é só minha cabeça pregando peças. Só que, ao me afastar, vi algo ainda mais bizarro. Uma luz piscou, e depois outra, como se um show estivesse prestes a começar. Olhei ao redor, tentando achar a fonte daquele brilho, mas tudo continuava escuro e vazio. Não tinha energia ligada ali. Era impossível as luzes estarem funcionando. Mesmo tentando manter o foco, minha mente não conseguia escapar de uma sensação esquisita. Era como se eu estivesse sendo observado. Comecei a andar mais rápido, tentando acabar logo com aquilo, mas o parque parecia ter vida própria. Enquanto andava, uma sensação de frio intenso começou a dominar o ar ao meu redor. Tentei ignorar, mas era como se a temperatura tivesse caído uns 10 graus em questão de segundos. Olhei para o lado, tentando controlar o medo que já começava a crescer, e vi algo que me paralisou por um instante. A roda gigante, que estava completamente parada quando cheguei, começou a se mover, lentamente, como se alguém tivesse acionado o controle dela. Me aproximei devagar, sem saber exatamente o que estava esperando encontrar, mas com a estranha sensação de que precisava ver de perto. E foi aí que ouvi meu nome. Não um grito, mas um sussurro, como uma brisa carregada de vozes. Olhei ao redor, mas, obviamente, não tinha ninguém. Era só eu ali. Só eu e aquelas vozes. A roda gigante parou de se mover, mas as cadeirinhas continuavam balançando, como se alguém tivesse acabado de descer delas. Um calafrio percorreu meu corpo e, por um instante, pensei em ir embora. Mas a curiosidade era maior. Eu queria entender o que estava acontecendo ali, descobrir se havia alguma explicação para aquilo tudo. Talvez alguém tivesse feito uma pegadinha, ou algum sensor oculto estivesse ativando as luzes e os brinquedos. Talvez. Tentando aliviar a tensão, pensei em voz baixa. Acho que não seria uma má ideia ter alguém aqui comigo. Aliás, se você está me acompanhando até agora, já aproveita para se inscrever no canal e curtir o vídeo. Vai que ajuda a espantar essas coisas. A frase saiu mais como um desabafo nervoso, mas serviu para me acalmar um pouco. No fundo, eu sabia que aquele convite não ia trazer companhia real, mas, em meio à solidão e ao silêncio do parque, era uma tentativa de sentir algum tipo de apoio, mesmo que fosse apenas uma ilusão. Decidi continuar, mas agora com muito mais cautela. Dei alguns passos e parei em frente ao labirinto de espelhos. Aquela atração sempre tinha me dado arrepios, mesmo quando o parque estava em pleno funcionamento. Mas agora, abandonado, cercado pelo silêncio, o labirinto parecia uma entrada direta para o inferno. Respirei fundo e entrei. O silêncio dentro do labirinto era tão denso que conseguia ouvir minha própria respiração ecoando. As paredes espelhadas refletiam dezenas de versões minhas, cada uma mais distorcida que a outra. A cada passo que eu dava, parecia que mais e mais reflexos surgiam, como se o próprio espelho estivesse zombando de mim. Olhei para um dos reflexos, e algo não estava certo. Em uma das imagens, ao invés do meu reflexo, vi uma criança, parada, olhando diretamente para mim. Ela usava roupas antigas, com o rosto pálido e vazio. Pisquei, e a figura sumiu. Olhei ao redor, tentando achar alguma lógica naquilo, mas tudo que via eram as paredes espelhadas e o meu reflexo, parecendo cada vez mais desgastado e pálido. Era como se aquele lugar estivesse sugando minha energia, minha sanidade. Eu precisava sair dali. Tentei correr,
mas parecia que todos os caminhos levavam ao mesmo lugar. Era como um pesadelo sem fim. As paredes pareciam se mover, encurtando os espaços, me prendendo cada vez mais. A respiração ficou ofegante, o coração batendo tão forte que parecia que eu podia ouvir cada batida ecoando pelo labirinto. Eu não sabia se conseguiria sair. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, finalmente encontrei a saída do labirinto. Saí cambaleando, tentando recuperar o fôlego, com a cabeça girando e as pernas tremendo. O parque estava em completo silêncio agora, tão quieto que até o som do vento havia sumido. Só o que eu ouvia era meu coração acelerado e a respiração pesada. Enquanto me recuperava, uma sensação de alívio começou a surgir. Talvez tudo aquilo fosse apenas a minha mente pregando peças, algo causado pelo ambiente sombrio e pela solidão do lugar. Decidi que era hora de ir embora. Mas, quando dei o primeiro passo para a saída, um último detalhe congelou meu sangue. No reflexo do vidro de uma das cabines da roda gigante, vi a imagem de uma criança. Ela estava parada, olhando para mim com um leve sorriso, quase como um agradecimento silencioso. Era a mesma criança que eu tinha visto dentro do labirinto de espelhos. Aquela visão me deixou paralisado por alguns segundos. E foi nesse momento que algo fez sentido. Talvez, de alguma forma, minha presença ali tivesse trazido uma espécie de paz para aquelas almas presas no parque. Talvez eles estivessem me agradecendo por tê-los encontrado. Sem olhar para trás, caminhei em direção à saída. O parque parecia finalmente estar em paz, como se as almas das vítimas tivessem encontrado algum tipo de descanso. Atravessei a velha entrada do Parque das Estrelas e me permiti uma última olhada para trás. No alto da roda gigante, a silhueta da criança ainda estava lá, acenando suavemente, como um último adeus. Foi a última vez que pisei naquele lugar. E, se um dia ouvir alguém falar do Parque das Estrelas, só peço que nunca subestime o que a solidão e o silêncio podem esconder. Meu nome é Marcos, tenho 32 anos e trabalho como segurança particular. Mas essa história que vou contar não tem nada a ver com a minha profissão de sempre. Recentemente, peguei um serviço extra como faxineiro noturno em um hospital desativado no interior de Minas Gerais. Para ser sincero, não tenho certeza se deveria estar contando isso, mas sinto que, talvez, alguém precise saber o que realmente aconteceu naquela noite. Dizem que alguns lugares guardam o que de pior já aconteceu ali. E aquele hospital, bem, ele não só guardava. Era como se a maldade estivesse viva, respirando, esperando alguém se perder entre aqueles corredores frios. Eu mesmo mal sabia no que estava me metendo, mas uma coisa eu garanto: eu nunca mais vou querer ver aquele lugar de novo. Na primeira noite, a sensação era de abandono total, mas não de paz. O prédio ficava em uma área isolada, longe do centro da cidade, cercado por mato e árvores altas que escondiam até o brilho da lua. Tentei me distrair, focando no trabalho enquanto empurrava meu carrinho de limpeza pelos corredores. O som dos meus próprios passos ecoava de um jeito esquisito. Era como se tivesse alguém andando logo atrás. Eu olhava para trás, mas só via o vazio. Talvez fosse o silêncio profundo mexendo com minha cabeça. No meio do trabalho, enquanto eu limpava o andar superior, um barulho baixo começou a chamar minha atenção. Parecia um choro abafado, quase como o som de alguém tentando pedir ajuda sem forças. Primeiro, pensei que fosse minha mente pregando peças, talvez o vento passando por uma janela quebrada ou algo assim. Mas o som foi ficando mais nítido, como se estivesse vindo diretamente do andar inferior. Lá embaixo, onde diziam que antigamente mantinham os pacientes mais problemáticos, os que eram submetidos aos piores experimentos. Eu sacudi a cabeça, tentando espantar o medo, mas os gritos começaram a se misturar ao som dos meus passos. Era como se cada corredor tivesse uma voz, um pedido de socorro vindo das paredes. Eu queria ir embora, mas o dinheiro do trabalho falava mais alto. É só sua imaginação, Marcos, eu repetia para mim mesmo, tentando dar coragem aos meus próprios pensamentos. Apesar disso, o clima pesava cada vez mais. O ar estava tão gelado que minha respiração fazia uma leve névoa.
Decidi ignorar tudo e continuei limpando, mas uma coisa era certa: algo lá embaixo parecia estar vivo, esperando alguém chegar. Minha curiosidade falou mais alto. Eu queria ir embora, mas, ao mesmo tempo, precisava entender o que estava acontecendo. Decidi descer até o andar inferior, onde diziam que os pacientes eram mantidos. Peguei a lanterna e comecei a descer as escadas. Cada degrau rangia, e parecia que o frio aumentava a cada passo que eu dava. O corredor lá embaixo era mais escuro e apertado, com um cheiro de mofo misturado com algo ainda mais estranho, quase metálico. A lanterna tremia na minha mão, e o facho de luz iluminava a parede suja e as portas antigas das salas de tratamento. Eu respirava fundo, tentando manter o controle, mas o som de choros e murmúrios começou a ficar mais alto. Era como se várias vozes estivessem falando ao mesmo tempo, em um sussurro desesperado, implorando por ajuda. Foi aí que pensei: se você também quer saber o que mais eu encontrei aqui, inscreva-se no canal e curta o vídeo para acompanhar essa história até o fim. Eu estava sozinho, mas sentia um peso ao meu redor, como se várias presenças me observassem. Avancei pelo corredor e, de repente, senti uma onda de pavor me envolver. Era como se algo, ou alguém, quisesse que eu não estivesse ali. O som se intensificava, e eu sabia que estava chegando perto. Em uma das portas, vi uma marca estranha, parecendo manchas escuras na madeira. Respirei fundo e me aproximei. Mas nada poderia me preparar para o que eu estava prestes a ver. Quando abri a porta, meus olhos demoraram a se ajustar ao escuro. A luz da lanterna revelou paredes pichadas com palavras desconexas, símbolos antigos e marcas de mãos impressas nas paredes, como se alguém tivesse tentado sair desesperadamente. O ambiente parecia encolher ao meu redor, e uma sensação de pânico tomou conta de mim. Foi então que vi sombras, distantes, mas em movimento, como se fossem figuras distorcidas presas entre a luz e a escuridão. Era impossível saber se estavam ali de verdade ou se era minha mente me pregando peças, mas o desespero nos sussurros que vinham delas era inegável. Elas pareciam ter sido pessoas um dia, como se estivessem presas, eternamente condenadas a vagar ali. Meu corpo inteiro estava em choque, e o instinto de sobrevivência finalmente gritou mais alto. Dei meia volta e comecei a correr. O corredor parecia se estender, como se as sombras tentassem me alcançar. O choro, os gritos, tudo se misturava ao som dos meus passos apressados, enquanto eu corria desesperado para sair daquele pesadelo. Ao chegar à porta de saída, meu coração estava disparado. Naquele momento, prometi a mim mesmo que nunca mais voltaria a esse hospital. Eu sabia que, de alguma forma, algumas daquelas almas ainda estavam lá, presas para sempre. E, sinceramente, eu não queria saber o que mais poderia encontrar se ficasse. Meu nome é Rafael, tenho 32 anos e sou segurança noturno. Não sou do tipo que acredita em histórias de assombração, mas depois do que vivi, minha opinião mudou drasticamente. Vou contar para vocês um relato que nunca saiu da minha mente desde aquela noite. Até hoje, eu não sei explicar tudo o que aconteceu, mas se alguém me contasse essa história, eu provavelmente acharia que é mentira. Só que eu estive lá e vi tudo. Tudo começou quando consegui um trabalho temporário de segurança em uma antiga fábrica abandonada na periferia de São Paulo. De longe, o prédio já era imponente, com paredes cobertas de era e janelas quebradas, que pareciam vigiar quem se aproximava. Me disseram que era um serviço fácil, ficar no setor de monitoramento e observar as câmeras. Nada de andar pela fábrica, disseram, e me avisaram, quase como uma piada, para não me assustar com os gritos que poderia ouvir. Assim que entrei naquela fábrica, senti um arrepio esquisito. O ar era pesado, tinha um cheiro estranho de ferrugem misturado com algo que não consegui identificar. Eu sabia que estava entrando em um lugar onde pessoas desapareceram, onde histórias sombrias foram enterradas junto com os segredos daquela construção. Minhas primeiras horas de trabalho foram tranquilas. Eu assisti às câmeras, quase cochilando, quando percebi algo na tela que chamou minha atenção. Uma das câmeras, direcionada para um corredor estreito, mostrava uma sombra esquisita.
Ela era alta, encurvada, e parecia estar se arrastando, como se tentasse sair de algum lugar. Pisquei os olhos, tentando me certificar de que não estava vendo coisas, mas a sombra continuava ali, se movendo devagar, de um lado para o outro. Foi então que escutei, baixinho no começo, como um murmúrio, mas, logo, o som foi crescendo até se tornar um grito. Era um som de dor, de agonia. Travei na cadeira, sem saber o que fazer. Aquilo era real? O medo começou a tomar conta de mim, e por um segundo pensei em ligar para o supervisor e pedir para sair dali. Mas algo me fez ficar. Talvez fosse a curiosidade, ou talvez apenas o fato de que, no fundo, eu queria provar que não tinha medo de histórias de fantasma. No segundo turno, um senhor chamado Arnaldo apareceu para trocar algumas palavras comigo. Ele já tinha trabalhado naquela fábrica por anos, mas agora só fazia ronda em horários específicos. Assim que ele chegou, me olhou com uma expressão cansada e disse: "Ninguém gosta de trabalhar aqui à noite, Rafael. Você já deve saber disso." Arnaldo me lançou um olhar que me fez entender que ele sabia de coisas que eu nem imaginava. Ele contou que alguns seguranças ouviam sons estranhos, como gritos e passos, e que muitos não voltavam para o segundo turno. Após essa conversa, decidi pesquisar sobre a história da fábrica, agora completamente desconfiado de que havia mais do que imaginava. Encontrei relatos antigos sobre experimentos feitos com funcionários, desaparecimentos nunca explicados e testemunhos de moradores dizendo que, em noites de vento forte, podiam ouvir gritos vindos de dentro das paredes da fábrica. A cada minuto que passava, os gritos se tornavam mais altos e intensos. As sombras, agora, pareciam formar silhuetas de pessoas. Era como se estivessem tentando me mostrar alguma coisa, implorando por ajuda ou querendo se vingar. A ideia de que aquelas almas estavam presas ali, naquele lugar, por conta das atrocidades do passado, me deixava paralisado de medo. Em um momento de puro desespero, pensei em contar essa história para que outras pessoas soubessem o que havia naquele lugar. Se você está acompanhando até aqui, aproveita para se inscrever no canal e curtir o vídeo. Isso vai me ajudar a continuar compartilhando esses mistérios sombrios. Afinal, quem sabe o que mais está escondido nas sombras dessas fábricas abandonadas? Naquela última noite, entrei na fábrica decidido a entender de uma vez por todas o que estava acontecendo. A curiosidade já havia vencido o medo, e eu precisava de respostas. Eu sabia que, se houvesse mesmo algo ali, iria aparecer mais uma vez. Aproximei-me das câmeras, ajustando o foco e observando cada corredor, cada canto escuro daquele lugar amaldiçoado. Não demorou muito para as câmeras começarem a falhar, piscando e travando. Mas desta vez, algo diferente aconteceu. Uma figura sombria surgiu, bem no centro de um dos corredores. Ela estava imóvel, mas eu podia sentir seu olhar sobre mim, mesmo através da tela. Era uma presença assustadora e opressora, algo que eu jamais conseguiria explicar em palavras. Aquela figura não era apenas uma sombra. Era alguém ou algo que parecia carregar toda a dor e sofrimento das almas que ali ficaram presas. Então, as luzes da sala onde eu estava começaram a piscar, e senti um frio cortante ao redor. Algo sussurrava meu nome, e, dessa vez, os gritos eram tão altos e próximos que tive que tampar os ouvidos. Quando olhei de volta para a câmera, a figura se aproximava, cada vez mais nítida. Naquele instante, percebi que essas almas não queriam ajuda, elas queriam vingança. O pânico tomou conta de mim. Eu sabia que não devia estar ali, que aquele era o domínio delas e que eu era apenas um intruso. Em um impulso, levantei da cadeira e corri o mais rápido que pude em direção à saída, sentindo aquela presença me seguindo, cada vez mais próxima. A fábrica parecia um labirinto sem fim, e a cada passo, o ambiente ao meu redor ficava mais escuro e sombrio, como se as próprias paredes estivessem me engolindo. Finalmente, vi a porta de saída e corri como se minha vida dependesse disso. Porque, naquele momento, eu sabia que dependia. Atravessei a porta e, assim que pisei do lado de fora, o som dos gritos cessou. A fábrica voltou ao silêncio absoluto, como se tudo não tivesse passado de um pesadelo. Olhei para trás, para aquele prédio imponente e sombrio, e jurei nunca mais pisar ali. A partir daquela noite,
Abandonei o emprego de segurança e me mantive o mais longe possível daquele lugar. Até hoje, quando passo por aquela região, desvio o olhar, mas sinto um arrepio percorrer minha espinha. Sei que algo ainda está lá dentro, e tenho certeza de que, se eu tivesse ficado mais um segundo, talvez eu nunca tivesse saído. Meu nome é Marina, tenho 52 anos e trabalho como enfermeira em um hospital público aqui em São Paulo. Se você está aqui, provavelmente também se interessa por histórias de terror, mas eu preciso te avisar. Essa é uma daquelas que você vai lembrar quando estiver sozinho no escuro. Estou aqui para contar o que aconteceu comigo durante um plantão noturno no necrotério, algo que mudou a forma como vejo a noite e como vejo a morte. Trabalhar na madrugada é difícil, mas o plantão no necrotério, com aqueles corredores vazios e frios, é ainda pior. Eu me considerava uma pessoa cética, prática, mas naquela noite algo estranho começou a acontecer. Algo que desafiou tudo que eu acreditava. A primeira vez que percebi foi sutil. Senti um calafrio, como se alguém estivesse me observando. Eu tentei ignorar. Afinal, quem não sentiria medo em um lugar como aquele? Mas não era só impressão. Nessa mesma noite, quando tudo parecia quieto, comecei a ouvir sons estranhos. Não eram os barulhos normais de um hospital. Era algo que vinha das salas mais isoladas. Respirei fundo e pensei que talvez o cansaço estivesse me pregando peças. Porém, quando passei perto de uma das portas, juro que ouvi meu nome, Marina, um sussurro rouco, como se alguém estivesse chamando por mim. O frio na espinha foi imediato, e tentei me convencer de que era só o vento passando pelas frestas. Mas, enquanto eu me afastava, senti uma presença. Era como se tivesse algo ali, algo que não deveria estar. No fundo, eu sabia que precisava investigar, mas o medo... o medo me segurava. Mal sabia eu que aquilo era só o começo. Na noite seguinte, mesmo já esperando o pior, os acontecimentos tomaram outro rumo. Tudo começou a ficar mais intenso. Os sussurros continuavam, mas agora eram mais altos e mais claros, quase como se alguém estivesse falando ao meu lado. E o mais estranho, eles pareciam vir dos corpos. Eu tentava me afastar, mas aquelas vozes me chamavam, diziam meu nome como se soubessem que eu estava ali, esperando por respostas. Tentei falar com alguns colegas, mas ninguém me deu muita atenção. Achavam que eu estava apenas assustada por estar sozinha no necrotério. Então, decidi guardar para mim e seguir meu plantão. Mas naquela noite, enquanto passava por uma das maçãs, vi algo que nunca vou esquecer. O dedo de um dos corpos se mexeu. Foi um movimento lento, quase imperceptível, mas foi o suficiente para gelar meu sangue. Engoli seco e dei um passo para trás, mas o sussurro ficou mais intenso. Dessa vez, consegui entender algumas palavras. Não vai embora. Meu coração disparou. Não fazia sentido, e ao mesmo tempo, tudo parecia terrivelmente real. Mesmo assustada, eu sabia que não podia sair correndo. Precisava descobrir o que estava acontecendo. Mas como? Eu estava sozinha, no meio da madrugada, cercada por mortos que pareciam querer me dizer alguma coisa. Se você já passou por algo parecido ou quer saber onde isso vai dar, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Confie em mim, você não vai querer perder o final dessa história. A terceira noite foi ainda mais assustadora. Entrei no necrotério com as mãos geladas e o coração acelerado. Sentia que algo terrível estava prestes a acontecer, mas não podia imaginar o que era. Decidi vasculhar uma das salas menos usadas, onde algumas coisas ficavam guardadas. Ao abrir a porta, meu coração parou. Ali estavam marcas estranhas no chão, velas derretidas e restos de sangue seco formando símbolos bizarros. Parei e respirei fundo, tentando controlar o pânico que ameaçava me dominar. Quem teria feito aquilo? E por quê? Os corpos. Eles estavam sendo usados em algum tipo de ritual. Senti meu estômago embrulhar ao perceber o que aquilo poderia significar. Era como se aquelas almas, de alguma forma, tivessem sido perturbadas. De repente, um barulho suave veio de trás de mim. Me virei rapidamente e vi alguém entrando na sala.
Era o segurança do hospital, mas havia algo de muito errado com ele. Seus olhos pareciam vazios, como se ele estivesse em transe. Ele me encarou por um segundo e sussurrou: "Você não devia estar aqui, Marina." Um calafrio percorreu meu corpo quando percebi que ele sabia meu nome. Eu não conseguia me mover, como se minhas pernas tivessem travado. Ele se aproximou lentamente, e o pânico tomou conta de mim. Meu instinto dizia para fugir, mas algo mais profundo parecia me prender no chão, como se uma força invisível estivesse me controlando. Eu sabia que precisava escapar antes que fosse tarde demais, mas não conseguia. De alguma forma, consegui recobrar os sentidos e dei um passo para trás, tropeçando nas maçãs e nos instrumentos ao meu redor. O segurança continuava avançando, murmurando palavras em um idioma que eu nunca tinha ouvido, mas que gelavam minha alma. Foi então que uma raiva profunda tomou conta de mim. Eu não ia me tornar mais um sacrifício daquele ritual horrendo. Quando ele se aproximou, encontrei uma força que nem sabia que tinha. Peguei uma das ferramentas sobre a mesa e, em um impulso de desespero, apontei para ele, gritando para que se afastasse. Ele parou por um segundo, como se estivesse lutando contra algo dentro de si, mas logo recuou, como se uma barreira invisível tivesse sido erguida entre nós. Aproveitei o momento e saí correndo dali, deixando para trás os sussurros e aquele cheiro frio de morte. Escapei do necrotério naquela noite, mas a sensação de que algo obscuro ainda me persegue nunca me deixou. Algumas noites, quando estou sozinha, sinto como se aqueles sussurros ainda me chamassem, como se o ritual nunca tivesse realmente terminado. Meu nome é Marcelo, tenho 32 anos e trabalho como vigia noturno. Normalmente, minha rotina é tranquila, mas essa história que estou prestes a contar mudou completamente minha visão sobre o que é real e o que não é. Pode parecer exagero, mas naquela noite, a última coisa que eu esperava era entrar em um trem fantasma e nunca mais ser o mesmo. Fui contratado para cuidar das câmeras de segurança de uma antiga linha de trem abandonada, que passa por um túnel no interior de Minas Gerais. Só um trabalho fácil, para ganhar um dinheiro extra, pensei. O gerente, um homem um pouco esquisito, me deu instruções rápidas, mas deixou escapar um detalhe que me fez rir na hora. Tem gente que diz que o túnel é assombrado, comentou ele, com uma expressão meio séria. Eu balancei a cabeça, tentando disfarçar a incredulidade, mas ele parecia realmente acreditar naquilo. Naquela primeira noite, sozinho na sala de monitoramento, comecei a passar o tempo observando as câmeras. Tudo estava calmo, até que notei algo estranho nas imagens do túnel. Parecia que sombras estavam se mexendo lá dentro, mas a iluminação era fraca e as imagens não eram das melhores. Tentei ignorar, achando que era só algum efeito das luzes ou poeira se movendo. Mas, de repente, senti um frio na espinha, algo que nunca tinha sentido antes. Mal sabia eu que isso era apenas o começo. Na noite seguinte, voltei para a mesma sala de monitoramento, ainda intrigado pelo que tinha visto na noite anterior. Eu tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça, mas, lá no fundo, sabia que havia algo estranho naquela linha de trem. Dessa vez, decidi prestar mais atenção às câmeras. Foi então que vi algo que me deixou sem ar. Figuras borradas, quase como sombras humanas, se moviam lentamente pelo túnel e entravam nos vagões enferrujados. Pareciam passageiros, mas de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. Eram pálidos, com uma expressão vazia, como se não pertencessem a este mundo. Olhei de novo para a imagem e percebi que havia manchas de algo escuro, quase como sangue, nas janelas e nos bancos do vagão. Mas, ao clarear o dia, tudo sumia. As manchas desapareciam, e os vagões pareciam tão vazios e normais quanto antes. Fiquei me perguntando se estava perdendo a sanidade, se minha mente estava criando essas cenas para me pregar uma peça. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia deixar de olhar. Alguma coisa naquele trem fantasma me chamava. Sentado ali, sozinho na sala de monitoramento, senti um impulso quase irresistível de descobrir o que, ou quem, estava por trás daquelas imagens. Na terceira noite, eu já estava mais nervoso do que nas outras. Mesmo com todo o medo,
Algo me puxava de volta para aquela sala de monitoramento. Quando comecei a revisar as câmeras, uma mensagem surgiu na tela, digitada como se alguém estivesse me observando. Venha embarcar, Marcelo, e descubra a verdade. Me afastei da tela, o coração batendo acelerado. Tentei entender de onde vinha aquela mensagem, mas estava completamente sozinho. Eu olhava em volta, tentando ver se alguém tinha mexido nos controles ou nos cabos das câmeras, mas tudo estava em ordem. A mensagem desapareceu do nada, como se nunca tivesse estado ali, mas o impacto já tinha sido feito. No fundo, eu sabia que tinha que descobrir o que estava acontecendo. Tomei um gole de coragem e pensei comigo: será que eu sou o único curioso bastante para encarar esse mistério? Se você também é, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. De repente, o medo virou uma mistura de ansiedade e curiosidade, e eu decidi que precisava ir até o túnel para ver aquilo de perto. Peguei minha lanterna e comecei a caminhar em direção aos trilhos. A noite estava gelada, e o silêncio ao redor parecia pesado, como se o próprio ar estivesse carregado de algo desconhecido. Me aproximei do túnel com passos cautelosos, e o frio na espinha voltou, mais intenso do que nunca. Lá dentro, o velho trem me esperava, com as portas dos vagões abertas, como um convite sombrio. Eu hesitei na entrada, a lanterna tremendo na minha mão, mas não consegui resistir. Entrei no vagão, e a primeira coisa que senti foi um cheiro forte de ferrugem e mofo, como se o tempo tivesse congelado ali dentro. As sombras estavam lá, sentadas nos bancos, me observando em silêncio. Eram os mesmos passageiros que eu tinha visto nas câmeras, figuras sem vida, com olhares vazios e frios. Foi então que, de repente, o trem começou a se mover. O desespero tomou conta de mim, e tentei sair, mas as portas se fecharam sozinhas, me aprisionando ali. O túnel ficou cada vez mais escuro, e o som das rodas nos trilhos ecoava como um lamento. Eu estava preso, a caminho de um destino que parecia ser só deles, um lugar de onde, talvez, ninguém voltasse. Naquela noite, o trem desapareceu no túnel, levando comigo mais do que apenas minha sanidade.